Bom dia, meus amores! De novo aqui a Tia Rose juntinho com vocês nessa manhã para dar continuidade à língua portuguesa. Na última aulinha de língua portuguesa, nós entramos no capítulo 7 e a Tia Rose falou bastante sobre Vinícius de Moraes, né? A canção dele, que falava sobre a casa, aquela casa tão engraçada que não tinha teto e não tinha nada. E nós descobrimos que essa casa, ela não foi inventada não, que realmente ela existia, não foi isso? Quem lembra? Hoje nós vamos entrar lá na página 42 e a Tia Rose vai contar uma história diferente para vocês. Lá na página 42 tem uma leitura informativa que fala assim: americanos constroem sua casa assistindo vídeos no YouTube. Então aqui conta a história de uma família que se reuniram para construir a sua própria casa. Olha que legal! Então era uma família com 4 filhos. Um tinha 17, outro tinha 15, outro 11 e outro 2 aninhos. Então a família se reunia e nas horas livres eles construíam a sua casa. Olha que interessante! Então você vai fazer essa leitura com a sua família, contando a história dessa família que construiu a sua própria casa. Depois que você fizer essa leitura informativa, você vai responder lá na página 43. A página de 43 te pergunta assim: o texto anterior é uma notícia que você acabou de ler. Você leu aí com a sua família, você só falou mais ou menos do que se trata, mas você vai ler e vai entender. Então, o texto anterior é uma notícia. Sobre ela, responda os itens abaixo. Qual é o título da notícia? Então, o título é sempre aquele que está lá em cima. Então, a Tia Rose chegou a ler o título para vocês, né? B. O que aparece na imagem que acompanha essa notícia? Então, você vai dizer o que aparece. Lá em cima tem o quê? Tem uma fotografia. Já até dei a resposta, bom? E lá embaixo está assim: o texto que aparece abaixo dessa imagem apresenta breve explicação sobre ele. Esse texto se chama um título ou uma legenda. O título é aquilo que fica lá em cima, que a Tia Rose acabou de ler para você. A americana constrói casa assistindo um vídeo no YouTube. Então, esse é o título. E a legenda é aquilo que vem sempre abaixo de uma foto, de uma imagem. A imagem está ali e a legenda é o que está abaixo. Então, você vai responder. Já explicou o que é título e o que é legenda. Número 2. Uma notícia informa ao leitor sobre um fato. Sabendo disso, responda aos itens. Então, quando você lê essa notícia, você fica sabendo de um fato, algo que aconteceu. Que fato é noticiado no texto que você acabou de ler? Então, você vai registrar o que estava falando, sobre o que esse texto falava. B. Que pessoas estão envolvidas na foto noticiada no texto? Então, você vai dizer quem são elas que estão envolvidas ali. E a C, você vai pesquisar no dicionário o significado da palavra americano, tá? A partir de que você encontra a resposta onde o fato noticiado provavelmente ocorreu. Então, você vai olhar lá no dicionário, o que é americano? Então, você vai registrar na linha de baixo o significado de americano. Aqui embaixo tem uma noticiazinha que está assim, ó: note que Cara escreveu um livro em inglês. Aí embaixo está escrito essa frase em inglês, tá? D. Quanto tempo Cara e sua família, Cara é essa pessoa, levaram para construir a casa? Então, quando você fizer essa leitura informativa, você vai saber responder. Depois vamos lá para a página 44. Para tornar-se notícia, um texto de fato deve chamar a atenção dos leitores, né? Podendo ser, por exemplo, algo curioso, grandioso ou surpreendente, para ser uma notícia. O fato noticiado no texto chama a atenção por qual motivo? Por qual motivo o texto que você acabou de ler chamou sua atenção? Aí você vai explicar com a sua resposta. Número 4. Segundo o texto, a residência ficou do jeito que eles queriam. Como a família queria que a casa ficasse. Você vai registrar aí. No número 5, leia a versão em português do título do livro escrito por Cara. Elevação, como uma casa constrói uma família, né?
Então, elevação, como uma casa, construiu uma família. O que significa dizer que a casa construiu uma família? O que significa? Significa que a casa construiu uma família para morar nela? Ou a casa fez com que a família de cara brigasse? Ou a construção da casa uniu ainda mais a família? Então, só tem uma resposta correta também. Depois, meus amores, vocês vão lá para a página 45, onde você vai completar o nome das imagens que vocês estão vendo. Primeiro, você está vendo uma casa e só tem a letra C, então você vai completar asa para formar casa. Depois, você está vendo um pássaro, mas só tem a letra P, então você vai botar ássaro. Depois, você está vendo um castelo, mas também só tem a letra C, você vai botar astelo para formar o castelo. Depois a mão, a lata e a porta. E você vai fazer isso com tudo e todas as imagens que vocês estão vendo aí. Depois vocês vão fazer um xizinho lá embaixo. As palavras que você escreveu dão origem às coisas, indicação ou acontecimento ou nomeia os objetos. Molezinha, né? Agora vamos para a página 46, onde nós vamos entrar numa gramática. Vamos falar sobre substantivo. Quando eu falo de substantivo, eu tenho o substantivo próprio, que é o meu nome, o seu nome, o nome do nosso país. É um substantivo próprio. Rose, Brasil, o nome do nosso presidente, tudo isso é um substantivo próprio. Eu tenho o substantivo comum, que é o nome das coisas. Essa caneta aqui é um substantivo comum. O substantivo próprio ele é sempre escrito com letra maiúscula e o substantivo comum com letra minúscula. Então, é isso que você vai aprender hoje, bom? Os substantivos são palavras que nomeiam seres, objetos, sentimentos, lugares e etc. Portanto, as palavras que você escreveu na questão 1 são substantivos. Então, aqui você escreveu o nome de vários substantivos, mas você observou que todos eles têm letra minúscula. Aqui até está uma letra maiúscula porque está na letra de forma, na letra bastão. Mas olha só, casa é um substantivo comum. Pássaro, castelo, mão, lata e porta. Foram 6 substantivos comuns que vocês escreveram. Vocês escreveram, né? Lá no número 2 está escrito assim: leia as frases e em seguida escreva no espaço correspondente os substantivos destacados. Então, aquele que está em negrito. O que é negrito, tia Rosa? Está pretinho assim, ó. São os substantivos destacados. Então, primeiro está assim: o João de Barro é o pássaro que constrói sua própria casa com bico. Aqui eu estou vendo um monte de substantivo. João de Barro é um substantivo próprio. Pássaro é um substantivo comum. Casa é um substantivo comum e bico é um substantivo comum. B. Cara construiu a casa com as próprias mãos. Cara é um substantivo próprio, que é o nome da pessoa. Mãos é um substantivo comum. C. No livro, Cara conta sua experiência com bastante alegria. Então, livro e alegria são substantivos comuns, tá? O artista lembra-se do amigo com saudade. Saudade também é um substantivo comum. A casa é tão grande quanto um museu ou uma galeria. Então, museu e galeria também são substantivos comuns. Então, o que você vai escrever aí? Você descobriu que tem um monte de substantivo aí. Nome de seres. Eu tenho o João de Barro, eu tenho pássaro, eu tenho a cara, que é um ser, é uma pessoa. Nomes de objetos, eu tenho um livro. Nomes de sentimentos, alegria, saudade, que é o que a tia Rose está sentindo de vocês, da nossa sala de aula. Nome de parte do corpo, tem o bico do pássaro, tem as mãos, que são nossas. E nome de lugares, casa, museu e galeria. Então aí, meus amores, vocês aprenderam um pouquinho sobre o que são substantivos. E a tia Rose já falou sobre os próprios e o comum, os comuns. E aqui na página 47 vai falar sobre isso, tá bom? Os substantivos, eles podem ser comuns, que é o que a tia Rose falou. Essa caneta é um substantivo. Deixa eu pegar aqui rapidinho uns objetos aqui, só um minutinho para vocês verem. Ó, dentro desse estojo aqui da tia Rose,
Tem vários substantivos comuns, vários, ó. Eu tenho esse pilô, que a tia Rosa escreve no quadro, que é um substantivo comum. Eu tenho esse lick paper, que é um substantivo comum. Eu tenho essa outra caneta, que é um substantivo comum. Então, os substantivos comuns, eles nomeiam seres de forma geral. Menino, cachorro, país, caneta, casa, tudo isso são substantivos comuns. Agora, os substantivos próprios, eles nomeiam seres ou lugares específicos e os identificam entre os demais. Exemplo, João é o nome de pessoa, Brasil, que é o nome do nosso país, e Totó, que é o nome de um cachorro. Lá no número 3, você vai. Sobre a frase abaixo, faça o que se pede em cada item. Cara conta aos seus filhos que tiveram um papel muito importante na construção da casa. Então, o que você vai fazer? Os substantivos filho, papel e casa são próprios ou são comuns? Ó, filhos, papéis e casa. Então, já explicou o que é próprio e o que é comum. Passe um traço embaixo do substantivo próprio. Então, lá no trechinho está o nome da pessoa que construiu a casa. Então, você vai passar um tracinho, vai sublinhar. E no número 4 está escrito assim: classifique os substantivos abaixo, escrevendo P para os que são próprios e C para os que são comuns. Molezinha, né? Bianca, o nome de pessoa. Próprio ou comum? Livro. Brasil. Mochila, mesa e Marcos. E hoje nós vamos ficar por aqui, meus amores, na página 47, onde nós aprendemos sobre os substantivos próprios e comuns e aprendemos um pouquinho mais leitura, interpretação. E na próxima aula, a tia Rose dá continuidade. Um grande beijo e fiquem com Deus.